Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ValiDcast. No episódio de hoje nós vamos falar de uma inovação que está transformando aí a forma como os colaboradores, a equipe trabalha no dia a dia, que são os computadores vestíveis. Você já imaginou ter um dispositivo tão leve e compacto, mas ao mesmo tempo tão potente quanto um computador móvel tradicional? E ainda liberar as mãos para que o operador execute as suas tarefas com agilidade e segurança? Pois é, essa é a proposta dos computadores vestíveis. É um tema fascinante aí porque está no centro da computação, né? Da mobilidade. Então a gente tem que sempre estar antenado e o que isso pode impactar dentro da sua operação, dentro do seu CD, enfim, são várias situações aí que os equipamentos vestíveis podem ajudar você. O que são esses computadores vestíveis? Como o próprio nome diz, né, vestíveis, você veste, né, o equipamento. Então a gente está com um exemplo aqui de um equipamento vestível. Então o que acontece? O seu colaborador, ele veste literalmente aqui, ó. Ele fica como se fosse uma luva, né, na mão do seu colaborador lá, e aí ele pode trabalhar. Então imagina que esse equipamento aqui, ele é um coletor de dados. Então você tem uma tela, né, indicando, e aí você pode, o colaborador, trabalhar com a mão livre e mesmo assim ele conseguir fazer a leitura aqui. Tem um botãozinho disparador, ele dispara a leitura e tem a informação aqui na palma da mão. Ele não precisa ficar carregando ou tem que deixar o coletor, pegar a mercadoria. Ele sempre vai estar com isso aqui disponível na mão dele. A depender da operação que se é utilizada, eu posso então, ao invés de utilizar aquele coletor que a gente já mostrou em alguns outros episódios, como exemplo da zebra, ao invés de eu utilizar aquele coletor que muitas vezes eu utilizo as duas mãos, uma para pegar o produto, a outra para segurar o coletor, muitas vezes, mesmo que eu tenha aquela cinta para proteção, eu ainda preciso utilizar a mão para acionar o coletor. Então eu posso substituir neste caso pelo vestível? Sim, como eu falei num podcast anterior, existem vários modelos de coletores para vários tipos de situações. Não dá para generalizar como você está colocando, substituir esse por esse. Legal. Porque depende de como que a pessoa vai trabalhar. Aquele que a gente mostrou que parece um gatilho, ele tem características específicas que esse não tem e esse tem características específicas que aquele não tem. Esse tipo de vestível é mais para quem precisa ficar com a mão livre, um trabalho de picking, de separação, uma coisa leve. Não dá para aquela pessoa que carrega caixas extremamente pesadas ou alguma coisa ter um equipamento desse. É uma separação aí de um e-commerce, produtos pequenos que ele precisa ter a leitura, fazer uma validação, igual a gente já mostrou dos preços aqui do sistema da ValidCode também é indicado. Então, aquela coisa que a gente já falou, estudar o que o cliente precisa para indicar o melhor equipamento para ele. É que a tendência hoje é vestível que você fica com a mão livre, né? Mas não cabe para todas as operações desse tipo de equipamento. Ele pode ser utilizado para fazer inventário? Pode. Pode. É assim, o que acontece? Como eu te falei, cada coletor tem uma característica específica. Esse modelo específico aqui, o que acontece? Ele tem uma tela um pouco menor. Então a aplicação teria que ser personalizada para ter as informações aqui. Se for uma aplicação que roda, vamos dizer assim, amplamente em vários coletores com tela maior, talvez nesse aqui fique um pouco difícil do operador ver. Então teria que ser uma tela otimizada para ter só a informação bipou, deu ok, pum, não deu, e o operador vê, entendeu? Mas inventário, acredito que sim, que se ele se for só contar, dá para fazer sim. Legal. Quando a gente começa a procurar um dispositivo, uma ferramenta, é sempre bom conversar com quem é especialista, porque ele vai trazer as melhores soluções para o seu negócio. Haverá um estudo para entender as suas reais necessidades para entregar o melhor equipamento para você. O que diferencia então os computadores de outros dispositivos móveis, como esses coletores de dados ou smartphones, versus aí o nosso coletor vestível? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo é a ergonomia dele, né? Pelo fato dele ser pequeno e leve, então a pessoa consegue ali trabalhar por um período estendido sem ter aquele cansaço de ter um coletor lá, de repente você fala um coletor de 400 gramas.
Para você trabalhar 10 minutos, beleza. Agora você trabalhar num período de 8 horas, chegar no final do dia, seu braço ali tá cansado, né? E outras tecnologias já novas estão chegando. 5.6, Bluetooth 5.3, que garante aí uma conexão rápida no seu Wi-Fi, né? Acesso ao sistema, para você, o coletor fazer a consulta. Também são vários dispositivos. Imagina num CD que, sei lá, tenha 200 pessoas separando, são 200 pessoas conectadas ao mesmo tempo, transitando informações, e você precisa ter um canal, uma banda larga de informação para poder esse tráfego rodar e chegar até o coletor. Como que esse dispositivo, então, Luiz, ele pode ajudar aí quem está no varejo hoje? Bom, de várias formas. A verificação de preço, né, que eu citei anteriormente, com o sistema e a impressorinha, ele já vai verificando o preço, se tiver certo, ok, se tiver errado, ele já imprime uma nova etiqueta, também se não tiver o preço na gôndola ele não vê, ele também bipa o produto, ele já sai. Lembrando sempre que ele vai estar com a mão livre ali, né, ele vai poder manipular os produtos facilmente, agilizar, por exemplo, uma reposição de produtos. Identificou ali que está em ruptura ou que está próximo de uma ruptura, ele precisa fazer a reposição, ele consegue bipar o produto e garantir que aquele produto foi reposto, que está no local lá, que chegou a evitar a ruptura, vamos dizer assim. E isso traduz o quê? Confiança do cliente, porque ele chega lá, o produto está lá, a rapidez, né, do cliente de sempre entrar no supermercado, ver que o produto dele está lá, ele escolheu, pegou, nem todo mundo tem, né? Tá faltando, chama alguém do supermercado, tá faltando tal produto aqui, tem lá no estoque? Vê pra mim, imagina. Já aconteceu comigo, tá? Em grandes redes aí, mas enfim, faz parte, né? Não dá pra, vamos dizer assim, eliminar esse problema de ruptura 100%, mas dá para você minimizar bastante essa situação. A gente já falou do varejo que tem o coletor que está ultrapassado, né? A gente já falou de empresas que nem usam a tecnologia, não tem coletor, que infelizmente... Ainda no papel e na caneta, né? A gente já falou das empresas que já utilizam coletores, que já são velozes, são adequados para esse tipo de serviço, e é uma solução. Você está trazendo uma solução que já avança um pouquinho a mais e vai aumentar a produtividade, que a pessoa não precisa ficar com a mão e o coletor e o produto, que ela trabalha com a mão livre e que vai auxiliar a separação ali no centro de distribuição ou mesmo no recebimento da loja, né? Porque tem esse trânsito, né? As lojas, elas recebem mercadoria, elas transferem, muitas vezes é uma quantidade mínima, então dá para fazer a utilização da solução. Então a gente vai refinando todo esse processo, né? Sim, com certeza. Isso é muito bom para quem nos acompanha, para ver que tem solução que vai de encontro aí à dor e o problema que eles têm do outro lado da tela, né? Resumindo, lá no final de tudo, automação é para quê? Para você ganhar tempo, você aumentar a produtividade e maximizar o seu lucro. Esse é o final ali da automação, os equipamentos que a gente apresenta aqui, o sistema que a Valid Code tem é aumentar a produtividade, diminuir perca, ganhar tempo, né? Uma função que de repente papel e caneta o cara demoraria 5, 6 horas, com o coletor ele faz em 2, entendeu? Imagina, aí as 3 horas ele está liberado para de repente fazer uma outra função dentro do mercado, ou fazer um outro inventário, fazer alguma outra função aí dentro do supermercado. É otimizar. Valendo daquele problema que hoje vários clientes nossos falam, né, que é a questão de contratação de mão de obra, é você ter uma mão de obra que você consegue otimizar o tempo dela para fazer a mesma coisa, diminuindo o tempo, ela pode ser liberada para fazer uma outra função. Ajuda também nesse quesito. E na logística, Luiz? Onde tudo precisa ser muito rápido, tudo é muito dinâmico. Como que esse computador vestível, como é que vai fazer a diferença para quem está aí na logística? Bom, imagina na logística, né? Vamos pegar exemplo de grandes players que têm grande quantidade de encomendas para despachar ou para separar. A pessoa com um vestível na mão, ela consegue escanear esse código facilmente, lembrando, a mão sempre vai estar livre da pessoa, né? Imagina uma continha básica, se ela conseguir ganhar 2 segundos em cada pacote que essa pessoa separa, do tempo dela deixar o coletor, pegar, colocar, pega o coletor, bipa, deixa o coletor, coloca para lá. 2 segundos ao longo do dia, quanto que isso não dá? Isso uma pessoa, imagina 100, 200, 300 pessoas fazendo esse mesmo trâmite, o ganho é gigantesco. A gente fala 2 segundos para um pacote, não é nada, mas se você olhar no montante,
é absurdo o ganho. Carga e descarga, né? Você pode ter lá um sistema já no coletor para ele verificar se a carga está correta, se aquele pallet vai para tal lugar, indicar, por exemplo, se tem um WMS, esse aqui vai para o endereçamento tal, esse aqui vai para o endereçamento Y. Aí vem o cara da empilhadeira, já descarregou, já chegou lá no sistema dele, chegou aqui, tá na porta tal, eu tenho que pegar e levar para tal lugar. Também é possível, né? E tudo isso reduzindo o erro, né? Acho que é o principal, ganhar tempo, reduzir erro ou fazer o retrabalho. Errou, alguém vai ter que consertar, vai perder tempo, e hoje na logística, tempo não é uma coisa que se pode perder, né? Hoje, nós consumidores, eu tô falando eu como consumidor também, eu compro aqui na internet, aqui no site amarelinho lá, eu já tô lá na porta esperando receber. Cadê meu produto? Tem que ser ágil, então não pode perder tempo. E eu vi que ele se adapta realmente à mão ali do usuário. Este modelo específico aqui, né, ele pode ser usado de várias formas. Nesse tipo aqui, que é uma luva, né, existe também um outro acessório que ele fica preso nesses dois dedos aqui, você entra, deixa eu ver se eu consigo soltar ele aqui, ele solta, né, e aí ele entra outro acessório que ele fica preso nessa forma aqui, os dois dedos e disparando. Trabalhando. Isso. E aí vão me perguntar, mas só tem pro cara que é destro? Não, também tem pro cara que é canhoto. Existe a luva que é pro cara canhoto e também disparador para quem é canhoto também. Então, pensado em tudo. Pensado em tudo. Tem para as duas situações, tanto pro canhoto quanto para o destro. E Luiz, agora me chamou a atenção algo, né? Porque é importante que ele já vem com acessório, que você coloca a luva, né? Uhum. E aí vão se treinando, né? Porque é um equipamento muito pequeno, né? E assim, a gente já mostrou os coletores em outros podcasts, né? O coletor ele é maior, né? Desse tamanho, desse aqui. E pasmem, né? Aos procurados. Porque tem muito colaborador que acaba perdendo um coletor. Imagina um centro de distribuição enorme, acaba a bateria. E como é que encontra esse coletor? O coletor fica perdido lá. Muitas vezes não usa aquela cinta e aí deixa aqui a mão e bota e pega um pallet e puxa para o lado e desaparece. Mas respondendo a sua pergunta, já a indústria sempre já pensou nisso, entendeu? Existem alguns dispositivos que tem a tal do BLE, que é o Bluetooth Low Energy, né, que o pessoal chama, é embutido no coletor. Então, ele emite ali de tempos em tempos sinais. Então, vamos dizer que alguém perdeu alguma coisa, no sistema ele fala assim, olha, eu deveria ter, 200 coletores, nós fizemos aqui 198 a contagem, tem 2, cadê? Os 2 faltaram é esse, vamos pesquisar. E aí ele vai buscar e vai pesquisar, né, onde que tá mais próximo. Espécie daquela AirTag da Apple, mais ou menos funciona dessa mesma forma para localizar o dispositivo. Fora outras maneiras, né? Você pode colocar um MDM no coletor também, que aí você faz o rastreio, existem outras formas de você fazer. Agora, a não ser que o colaborador queira sumir realmente com o coletor, aí não tem o que fazer, entendeu? Mas existem formas de você se precaver e prevenir, evitando a perda, porque um equipamento desse, ele não é barato, tá? É um equipamento, a gente está falando do equipamento top de linha aí do mercado, então ele tem um custo oneroso. Imagina o tamanho disso aqui ser um coletor, praticamente um celular, né? Porque roda um Android aqui, então ele tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem tela de touch, então são várias funções e é um equipamento que tem um custo elevado, mas que também te devolve esse custo de investimento nele, né? Luiz, e agora? E na indústria? Né? Como é que o computador vestível ele pode ajudar aí quem está na indústria? Na indústria, também de várias formas. Imagina numa linha de produção, o operador pode ir lá e bipando os produtos. É lógico que também existe a opção de você, de repente, colocar um leitor fixo, mas dependendo da situação, dependendo da resposta, o operador tem que ter uma interação. Não, isso aqui não é para cá, é para lá. Dá para automatizar isso também. Enquanto, de repente, a empresa não automatiza, ela pode usar um coletor vestível desse para ter informação do produto que está passando, ou do produto que está sendo produzido, enfim. Depende de como que o negócio é gerenciado, né? Se você for ver hoje grandes transportadoras ou grandes indústrias, a maioria é tudo automatizado, né? O sistema lê, já entende, já joga para um determinado lugar, que aquele lugar de repente vai distribuir só para o sudeste, então todas as cargas que são para o sudeste já vão para aquele lugar, entra num caminhão, aí do caminhão entra num outro cross-docking lá e separa, enfim, existem várias situações que pode ajudar a indústria na separação de insumo. Olha, eu preciso separar o insumo, bipa lá o coisa, é esse insumo realmente que eu preciso separar, e tá ali. Luiz, e um ponto interessante é que esses dispositivos eles trazem essa comunicação integrada, certo? Certo. Como eu falei anteriormente, isso aqui praticamente é um aparelho celular que a gente chama aí de um computador móvel, um computador vestível. Então você consegue colocar
um fone, né? E aí você consegue falar com outros operadores. Olha, a situação assim, preciso de uma ajuda aqui. Você consegue ter esse tipo de comunicação dentro desses coletores e ajuda. Tem uma tecnologia também que dá para colocar que o pessoal chama de Picking by Voice, né? Picking by Voice, basicamente o sistema vai falando para a pessoa, se dirige ao corredor 5, na prateleira 17, andar 2, pegue um produto. Aí a pessoa vai até lá, ele bipa o produto, o sistema valida que aquele produto está separado. Então ele vai ouvindo tudo que ele tem que fazer, vai seguindo o caminho, o sistema faz isso e dá para implementar também no equipamento como esse. É o que você falou, né? Ele aumenta essa produtividade e ao mesmo tempo ela diminui a chance de erro, né? Sim, se o operador pegar o produto errado, o coletor vai avisar, não é esse produto que você tem que pegar, é outro. De repente é uma cor, é o mesmo produto, mas tem lá a cor amarela, a cor verde, a cor azul, a cor, sei lá, laranja, era para pegar a verde, ele pegou a laranja, bipou ali, não é esse, é outro. O código, ele é feito para cada produto, né? Sim, então sim. Muda-se os sabores, muda-se as fragrâncias, porém cada produto ele tem um código. Tem um código. Às vezes você recebe uma transferência, ou mesmo uma entrega direta do fornecedor, e era para entrar o sabor laranja, entrou laranja com acerola. Era para entrar a fragrância, sei lá, bal e entrou coco. Então, com essa tecnologia você minimiza esse erro, né? Porque você vai direto no código e já tem essa informação. Sim. Luiz, agora um ponto importante, eu acho que de quem olha à primeira vista o equipamento, que é a segurança e a durabilidade, né? Então esse é um ponto que acaba preocupando muito as empresas. Afinal, esse equipamento, ele vai aguentar a porrada do dia a dia das operações? Vai. É um equipamento, apesar de ser diminuto, né? Mas é um equipamento bem robusto, tá? A gente pega ele na mão assim, imagina que ele é um equipamento frágil, não, mas ele é um equipamento bem robusto. Tem aí algumas certificações, tanto de queda, vibração, poeira, enfim. São várias certificações que tem o equipamento que vão possibilitar ele aguentar o trabalho aí durante o período ou vários períodos, né? Tem empresas que trabalham 24 horas por dia. Então o Alessandro trabalha no período da manhã com esse equipamento. Aí vem eu, Luiz, quando eu rendo o Alessandro no período da tarde. Então eu pego esse equipamento que ele trabalhou no período da manhã, vou eu trabalhar no período da tarde, e aí de repente vem, sei lá, mais o João que vai me render no período da noite também usar esse equipamento. Então esse equipamento ele tem que ter durabilidade. Então ele vai aguentar, lógico, bateria, vai chegar uma hora que ele vai pedir uma bateria. Você consegue ter bateria, você consegue remover a bateria dele, colocar uma outra bateria, e esse ciclo você vai trabalhando sem precisar interromper. Você não precisa pôr o aparelho lá, esperar ele carregar, aí você usar. Você tira a bateria, pega uma outra, coloca a bateria e continua o turno. Vou fazer um parênteses aqui no que você colocou. Muita gente fala assim: mas eu consigo trabalhar com celular. Então o que acontece? Vou pegar aqui, por exemplo, eu tenho um aparelho de telefone. Eu estou no meio da produção lá, acabou a bateria desse cara aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar ele, colocar ele no carregador, ou ter um outro aparelho. Diferentemente de, eu diria que quase 100%, tá? Alguns modelos específicos não tem, mas a maioria dos coletores, tablets industriais ou equipamentos, ele tem a possibilidade de remoção da bateria e você colocar a bateria para você não precisar parar. Você vai ter aquele time de tirar a bateria e colocar, mas você não precisa ter o time de esperar o telefone carregar. Então é coisa de segundos ali. Tem coletores que já tem a tecnologia do hot swap, que ele nem desliga o coletor, você tira a bateria, ele continua ligado, você vai lá, coloca outra bateria, você não precisa se logar em sistema, esperar o coletor carregar, ou seja, é para aplicações críticas mesmo, que você não pode parar, segundos ali parado vão impactar lá no final, entendeu? Pessoal, é seguro, é confiável e é durável. Apesar do tamanho, que é pequeno, mas ele é resistente e aguenta aí aguenta a porrada. Aguenta a porrada do dia a dia. Sim. Então, quando a gente fala em tecnologia, sempre vem aquela pergunta: será que vale mesmo o investimento que eu vou fazer em uma tecnologia como essa, Luiz? Vamos lá, ele tem que fazer um estudo, mas basicamente ele vai olhar alguns pontos. Produtividade, vamos dizer que trabalhando normalmente ele produzia 100 durante o dia, tá? Um exemplo. Só que a partir do momento que ele colocou um coletor, ele passou para 130, 140, 150, ou seja, ele aumentou em 50% a produtividade dele.
Aí desses 100 que ele produzia lá, 10% tinha erro de informação, alguma coisa, ou seja, no final só caía 90, né? Ele produzia 100, mas alguma coisa tinha que ajustar, ele tinha erro, você reduz erro. Então, reduzindo o erro, você aumentou a produtividade, reduziu o erro. Então, aquele tempo que você demandava para corrigir o erro, você está usando para produzir mais, para ganhar tempo. E a eficiência na produção, né? Imagina, num dia você produzia 100, você conseguiu aumentar para 130, 140, você ganhou 40%, 30% de eficiência com a mesma quantidade de pessoas que você tinha quando você não tinha coletor. Então, veja só a diferença da situação. Você conseguiu aumentar mantendo o mesmo quadro. É lógico que existe o custo do investimento, mas com esse aumento que você vai ter sua produção, você vai diluir isso, pagar. Lembrando que nem sempre você precisa adquirir o equipamento. Você pode procurar uma empresa igual a Valid Code e falar assim, olha, eu não tenho capital para investir nesse equipamento, mas eu queria porque vai aumentar minha produtividade. Vocês fazem alocação? Sim. Vamos estudar a sua proposta, o que você precisa, e a gente vai lá, faz a alocação e você paga isso mensalmente, dependendo aí do tipo de enquadramento fiscal que você tem. Se for um lucro real, você ainda consegue abater uma parte no imposto. Aí você não tem ativo fixo, você não tem depreciação, manutenção está inclusa na alocação, você tem alguns outros benefícios. Você imagina, né, Luiz? Você está falando sobre esse retorno. Muitas vezes quem está aí na empresa, ele não consegue mensurar. A gente está falando do retorno, né? Vou falar o contrário agora, vou falar quanto que você está perdendo, né? Porque ele não consegue nem mensurar quanto que ele perde. Então imagina, você tem um centro de distribuição, você tem uma rede de lojas aí com 20 lojas, você já tem um CD, você tem lá equipamentos, né, que acabam sendo lentos, obsoletos, e aí você precisa separar a mercadoria. Todo esse processo ele é manual, ele é feito com papel, na hora de coletar, aquele coletor lento que você pega um código, você espera rodar ali para ele pegar um segundo código. Se você podia ali liberar os caminhões para saírem cedo da sua doca, para chegar cedo na loja, com um sistema desse, com um coletor obsoleto, você vai demorar muito tempo para liberar esse caminhão para chegar na loja. E aí ele chega na loja tarde, você deixa de vender. Você nem sabe quanto você deixou de vender, né? Ao passo que quando você tem uma tecnologia, quando você tem coletores, que não só esse caso que a gente está falando do vestível, mas um coletor atualizado, os coletores mais novos que a gente já veio falando nos últimos podcasts, você vai ganhar assim nessa agilidade e produtividade que às vezes você não consegue nem mensurar no seu CD. Mas quando você olha para a loja, o que você deixou de vender, porque agora você tem mercadoria ali na gôndola, não dá nem para mensurar. Um exemplo que eu sempre falo em reuniões para clientes ou apresentar é o seguinte, vou usar o varejo como exemplo, uma rede de supermercados. Final das contas de tudo ali, o que comprou, o que gastou, pagou conta, pagou tudo, vai sobrar um dinheiro no bolso do dono. Vamos dizer assim, ó, sobrou R$1 milhão por mês no bolso do dono. Mas se eu virar para você que é dono e falar assim, ó, se você implementar a solução, colocar coletor, vai sobrar R$1,4 milhão, R$1,3 milhão, aumentaria. Porque ele não está vendo, ele não está mensurando aonde que está indo as perdas. Então, a ideia aqui que é minimizar essas perdas. É lógico que não dá para zerar, tá? Pode ter o melhor sistema do mundo, ele não vai conseguir zerar, porque depende de mão de obra, depende de um monte de fatores, mas ajuda a você a recuperar esse prejuízo que você indiretamente não está vendo. Produto que está vencendo, erro na reposição, ficou lá no estoque, o cliente não comprou porque não tinha na prateleira, mas estava no estoque, enfim, são várias coisas. Então, falar para o dono, olha, se você implementar, você consegue aumentar aí 10, 15% no seu faturamento, isso pagando o sistema, pagando já a compra ou a alocação dos coletores, e ele tem o retorno. Talvez ele consiga entender aonde que o dinheiro dele está saindo, né? Porque ele não está vendo. Mas o que ele vê tá sobrando R$1 milhão na minha conta, mas pode sobrar mais. E esse mais ele pode reinvestir de repente numa outra unidade, abrir mais filiais, diversificar mais os produtos, um poder de compra junto com o fornecedor, pagamento à vista, enfim. E com isso ele vai aumentando de pouquinho em pouquinho, ele vai acumulando mais, né? Ganhando mais. Se você trabalha com varejo, logística ou a indústria e ainda não conhece os computadores vestíveis, então vale a explorar, vale conhecer esse equipamento, tá? Eles podem ser o diferencial que vai levar o seu negócio, a sua operação para um novo patamar aí de produtividade e também de eficiência. Entre em contato aqui com o time da Valid Code, o time de especialistas, traga o seu problema, traga a dor que você está tendo aí no varejo, na logística ou mesmo na indústria, que a Valid Code vai encontrar a melhor solução para você. Luiz, mais uma vez,
Obrigado. Obrigado, Alessandro. Obrigado aí pela presença. Obrigado, pessoal, você que acompanhou a gente aí nesse bate-papo aí falando hoje sobre computadores vestíveis, né? A Valid Code vai ajudar bastante aí a aumentar a sua produtividade e a lucratividade aí da sua empresa. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha aí com quem precisa se profissionalizar a sua operação de varejo e aproveite para seguir a nossa página e para ter o acesso aos melhores conteúdos do varejo e também da tecnologia. Até uma próxima. Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau.